Fala pessoal, tudo bem? Já é perto de meia-noite aqui. Eu gostaria de vir conversar com vocês do CF, porque teremos agora o retorno da programação passada, né? Ou seja, programação baseada em vivências no mundo dos negócios da indústria criativa. Então, em breve teremos mais novidades, né? Mas eu já gostaria de avisar vocês que voltamos aqui agora com a programação tradicional, né? A gente tinha migrado para Pilitox e eu ainda quero fazer. Eu acho uma coisa bem bacana de se trabalhar, né? Trazer pessoas do ramo e tudo mais. Mas tô feliz que as coisas estão começando a caminhar de novo. Particularmente essa semana tivemos alguns desenvolvimentos em diferentes frentes. Alguns clientes que infelizmente não têm muito orçamento. Alguns que realmente não têm nada de orçamento, né? Então eu quero falar um pouco sobre como lidar com isso. Que é algo que eu tenho tido contato. Outro assunto que eu quero ter nessa reunião é a importância de alguém que complemente sua perspectiva criativa numa reunião através de um ponto de vista técnico, um ponto de vista de execução, né? Ou seja, um produtor é extremamente importante. Não só um produtor, na realidade, é um pouco diferente de produção. Ele seria mais um intermediário entre o cliente e a produtora. Essa pessoa, no caso, ela vai tratar de orçamentos e coisas mais técnicas. Então, a importância, assim, eu apanhei bastante essa semana com relação a isso, eu quero trazer um pouco para vocês. No começo da semana passada, tive a oportunidade de fazer uma primeira reunião aqui, depois de tudo isso que aconteceu, com uma empresa de produtos saudáveis, né, bem conhecida aqui. E eu não vou mais citar nome de empresa, porque eu tive problema com isso já, então eu vou manter a descrição. Mas eu vou falar, né, do que aconteceu, que é o que importa. E, enfim, aí eu tive essa reunião, foi bem legal. Eles apresentaram um baita projeto que eles queriam filmar, um conteúdo, né, pra internet. E eu, como eu consigo dar a visão criativa muito bem, eu não consigo fazer a transição da parte criativa para a parte financeira, ou a parte de técnica de produção, de quando que vai ser de calendário e tudo mais. Eu não consigo fazer essa transição porque são basicamente duas personalidades diferentes, sabe? Alguém, tipo, financeiro e alguém criativo. Então, para mim, são coisas muito opostas e eu não consigo ocupar essas duas coisas, esses dois cargos. Então, eu recomendo muito que, para que funcione essa questão de você poder vender, de você poder fazer reuniões bem-sucedidas, né, que realmente demonstrem o seu produto, sua empresa, que você tenha essa dupla, se você não quiser conseguir, né, se você não conseguir ocupar esses dois cargos, que é realmente muito difícil, eu não consigo. Então, encontre uma pessoa que tem essa visão de produção, mas também que pode lidar com o cliente, que pode mandar e-mail, que tem uma boa escrita, é importantíssimo, e tenha iniciativa na reunião. Né, importante a pessoa, muitas vezes as pessoas se acomodam, né, então vou só escutar, mas tem hora que é o seu lugar para falar, então é importante que essa pessoa saiba reconhecer isso e entre como complemento. Aí você consegue começar a estabelecer um flow com essa pessoa que vira até uma dança ali, que é muito legal, que um entra com um negócio, o outro já vem com outro, e um vai complementando, e é bem legal. Isso que eu tô começando a desenvolver aqui com meu amigo, então tá ficando bem bacana. Então, nessa reunião que eu mencionei, infelizmente eu não fui tão bem, por conta de estar sozinho e de não ter reconhecido isso antes, mas em breve eu vou apresentar ele. Inclusive, já fiz um vídeo com ele aqui, que é a pessoa que tá junto comigo nessa, né? E eu acho que vocês vão gostar bastante dele quando vocês começarem a conhecer. Ele é americano, então é bem legal porque ele já conhece também os jargões da indústria aqui, né, que são diferentes do Brasil e, enfim, a questão dos trejeitos e tudo mais. Mas é isso. Então, cara, a gente tá caminhando para fechar o primeiro aqui dos Estados Unidos usando esse modelo. Então, assim que fechar, eu vou mostrar para vocês, inclusive, como a gente decidiu distribuir tudo com porcentagem, valores e tudo mais, tá? É basicamente como se se um deixasse o prato na mesa e outro integrasse a conta, entendeu? Eu acho que essa é a dinâmica que essa dupla estabelece. Eu acho que não, eu não fui tão bem porque eu não tinha muita familiaridade com esse tipo de apresentação aqui nos Estados Unidos, é bem diferente do Brasil. Na verdade não é totalmente diferente, mas eu não consegui fazer todos os papéis que eu precisava da forma eficiente. Boa pergunta, cara. Antes da reunião, a gente costuma conversar e estabelecer os pontos que vão ser cobertos e o que cada um vai falar. Então, eu vou falar sobre isso, ele fala sobre isso e assim vai, entendeu? Esse grande balé aí do audiovisual.
Não necessariamente, mas essa pessoa precisa entender de produção, porque para você fazer um orçamento e para você lidar com clientes, você precisa saber o que precisa ser feito no campo da produção para você não falar alguma besteira, senão você vai depender de outra pessoa ainda para fazer isso. Uma dica interessante hoje que eu quero trazer para vocês, pessoal, é sobre como você manter uma relação com um cliente. Às vezes um cliente que você não necessariamente fechou um negócio ainda, você pode estar, enfim, no meio de um projeto, pode estar um pouco antes de um projeto. E eu queria falar com vocês como que eu gosto de manter uma relação e até criar uma relação de amizade, eventualmente. Bom, nesse caso específico que a gente vai falar a respeito aqui, eu estava durante a reunião comentando com essa pessoa sobre justamente a importância da arte e versus a importância de carreiras mais tradicionais que as pessoas dão. Então, sempre que eu converso sobre algo assim, eu mantenho meio que ali atrás no subconsciente. E sempre que eu tô, passando por Instagram, Twitter, essas coisas, que costuma ser algo bem inútil, eu presto atenção em postagens que possam ter relação com aquela conversa para eu mandar para essa pessoa. Então, muitas vezes, você, enfim, tá entre uma reunião e outra, aquele projeto tá meio em suspensão, essa é uma ótima maneira de você entrar em contato com essa pessoa e você, cara, criar uma relação bacana, trocar ideia e trazer você para o primeiro plano na mente dela, na consciência dela. Isso faz com que ela tenha você ali em mente mais frequentemente. Nesses tempos em que vivemos, os clientes, eles têm, obviamente, cada vez mais restrições orçamentárias. E eu quero falar para vocês um pouco de uma situação que eu passei acho que semana passada, como eu consegui circunnavegar, digamos, como eu consegui contornar essa situação, circunnavegar se eu tivesse de caravela, né? Mas como eu consegui contornar a situação para fazer algo positivo para mim no final das contas e também para o meio como um todo. Eu vou explicar um pouco isso. Você tem duas opções quando um cliente te fala que ele não pode pagar pelo que você cobraria por um trabalho, certo? Então vamos supor que o cliente quer que você faça um vídeo sobre a empresa dele para um evento, digamos assim. E então você tem duas opções aqui. Por mais que seja uma empresa grande que você esteja lidando, pode ser média, enfim, pequena, existe um processo educacional, tá? Que às vezes a empresa simplesmente não sabe quanto vale um serviço, né? Então vai de você colocar um contexto de volume de trabalho aplicado a determinada coisa. Então, por exemplo, eu quero fazer um vídeo da imobiliária, sei lá, que é o que está acontecendo agora, numa imobiliária. Aí você fala, olha, para esse vídeo vai envolver um storyboard, vai envolver um roteiro. O que é um roteiro? Vou te dar um exemplo de roteiro. Então é legal mandar exemplos. Isso aqui é um roteiro. Bom, manda um roteirão, manda um storyboard, manda todas as etapas para que o cliente saiba o tamanho do trabalho que vai dar para você fazer isso, certo? Então, o mais importante nessa hora é você mostrar para ele o trabalho que é envolvido e é pelo que ele está pagando, basicamente, né? Então, esse é o processo educacional. E agora para a segunda questão, e uma questão não exclui a outra, tá? Esse processo educacional não exclui esse. Se você puder somar os dois, é melhor ainda, você tem ainda mais chances. É você estabelecer qual é o seu valor para aquela demanda especificamente. Então, às vezes o cliente quer fazer Transformers com orçamento de um vídeo de festa de criança, por exemplo. Então, acontece com todo mundo, mas além do processo educacional, você fala, pô, legal que você quer fazer esse projeto, porém, isso é o valor X, Y, Z. Eu não consigo fazer por esse valor. Então, você apresenta uma contraproposta, pode ser com valor, aliás, com certeza seria com valor mais alto, ou você diminui a quantidade de entrega que você vai fazer. Então, o cliente quer, 5 vídeos, você fala, olha, por esse valor eu consigo fazer 2 vídeos e, de repente, entregar um outro formato, entregar alguma outra coisa que para você não vai ser muito custoso, mas para o cliente vai fazer um diferencial. Olha que bacana, pessoal, retomando o que eu falei lá no Stories, foi um caso desse de educação, aí eu aprecio a informação, o orçamento que você mandou está mais alto do que a gente quer, mas definitivamente vamos falar com o nosso presidente. Não importa o que, estaremos em contato. E é isso que importa. Dentro da empresa, haver essa educação, e se isso não vai ser para mim, pelo menos para outro profissional do audiovisual, ela já vai entrar em contato com mais ciência, mais consciência de como funciona um orçamento. Então, para essa situação é bem bacana e é um exemplo aí que eu vivi na prática.
Então hoje falaremos um pouco sobre quanto cobrar. É uma pergunta que é extremamente difícil, porque ela depende muito do seu contexto, de onde você mora, né, do mercado onde você está. Obviamente o seu contexto, dependendo da sua necessidade, você não pode se dar o luxo da negociação, digamos, e eu acho que esse é um dos maiores desafios da negociação, é negociar quando a gente tem alguma necessidade, quando a gente precisa daquilo. A coisa mais fácil do mundo é negociar quando você não precisa, porque você se desapega daquilo e você pode, enfim, pedir exatamente o que vai te fazer satisfeito por inteiro, né? E não o que vai satisfazer a sua necessidade especificamente. Mas esse é um tema para outra conversa, a gente vai falar especificamente de valores, então vamos lá. Em primeiro lugar, tem uma tabela do Sindicato de Audiovisual que ajuda muito porque eles estabelecem um valor mínimo de pagamento para todo mundo na produção. Então pode ser uma produção para internet, pode ser uma publicidade para TV, até uma longa-metragem eles têm lá. E eu vou colocar nesse Stories agora, você pode arrastar para conferir essa tabela e aí você vai ter uma noção do valor mínimo, tá? Mas encarem isso como se fosse um salário mínimo. Você está fazendo o que alguém que ganharia um salário mínimo está fazendo? Se sim, beleza. Esse é um valor muito próximo do que você deveria cobrar. Agora, se você entrega mais do que isso, você já está em outra posição em termos profissionais, intelectuais, de oportunidade mesmo. Óbvio que não é isso que você vai cobrar, mas é um ponto de partida excepcional que você vai ter e algo para você se basear, que tem valores de todo mundo que trabalha no set, tá lá, então é um recurso bem valioso. E esses valores têm como sua essência, digamos, 8 horas de trabalho por dia, mais 1 hora de almoço, tá? Então a hora de almoço não está inclusa nessas 8 horas, e hora extra você pode determinar como você vai cobrar, mas é sempre importante você mencionar isso, caso seja algum evento, alguma coisa do gênero. Muitas vezes você pode aí passar da hora extra e o seu cliente pode, na verdade, te cobrar, né? Quando você fecha o valor cheio de um projeto, ele pode te cobrar coisas a mais e você não está sendo pago por isso. Então é muito importante determinar esses valores de hora extra, o número de refações, e é basicamente isso. São coisas importantes e, claro, algumas outras coisas menores, como, por exemplo, quem vai pagar pela refeição e coisas do gênero. E só um bônus aí, um adendo, digamos, é importante vocês definirem qual que é o meio de transporte que vai ser utilizado, tá? Então, se for o seu carro, por exemplo, eles financiam a gasolina e custos de deteriorização do seu bem. E isso, existem alguns aplicativos e sites que você pode determinar aqui nos Estados Unidos. Não sei se existe no Brasil, mas tem um muito bom aqui que se chama QuickBooks. É uma maneira de você dividir, organizar os seus gastos e despesas da sua empresa, e você tem uma maneira que ele monitora o seu carro, o desgaste do seu carro, de acordo com a milhagem dele. Então isso é bem útil também. Pessoal, vou responder algumas perguntas de vocês aqui agora sobre a questão de orçamento e tudo mais que foram feitas anteontem. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, para quem não é da área audiovisual, eu recomendo que vocês procurem as tabelas dos sindicatos da área de vocês. A partir daí, você pode ter um bom ponto de partida para você chegar num preço, num valor que você vai cobrar. Cara, não necessariamente, leva muito mais em conta o tamanho do projeto. Aí o tamanho do projeto vai obviamente implicar também indiretamente no tamanho da empresa, mas não é o primeiro fator aí em consideração. Cara, uns 4 anos atrás, na verdade, eu fiz alguns ensaios e eu cobrava 10 mil reais mais ou menos por, acho que era 30 fotos finalizadas. Faz bastante tempo, mas eu tô dando aí um por cima, né? Não, cara, eu acho que isso faz parte. Eu acho que isso faz bastante parte. Você pode também regular bastante a questão do quanto você vai trabalhar, né? E também a questão de flexibilizar o pagamento do seu cliente, que já ajuda também. Putz, cara, para aquele curta especificamente, se fosse fazer tradicionalmente mesmo, teria sido muito caro. Mas como foi um projeto criativo e tudo mais, o pessoal colaborou, o orçamento foi de 15k mais ou menos. Então, depende muito. Por exemplo, meu primeiro trabalho como videomaker mesmo foi para Adidas e, cara, fui completamente extorquido porque me cobraram 5 mil reais. Tipo, eu cobrei 5 mil reais por 7 vídeos. Mas dito isso, não foi a Adidas diretamente que me contratou, foi uma empresa de influenciadores e era meu primeiro trabalho também. Aí eu tirei do meu bolso para financiar uma equipe que fez um preço super camarada para mim e a gente conseguiu fazer e ficou bacana no portfólio.
Cara, você pode seguir sim, mas tem uma grande questão que é, se você tá sozinho, talvez você não dê conta de tudo ao mesmo tempo e, portanto, o seu serviço não vai valer tanto, né, se você não é especializado em cada setor. Cara, videoclipe eu só fiz o do Cauê e foi, tipo, super na parceria, assim, a Epidemic Sound contribuiu com $2.000 na época, que eu vou revertir tudo pra produção, não fiquei com nada desse dinheiro porque eu queria algo pro meu portfólio institucional de 20 a 30K. Na verdade, é uma mistura dos dois. Por exemplo, uma edição de um vídeo institucional, aí você tem uma hora, tipo, um valor por hora, entendeu? Aí uma edição de um videoclipe é outro valor. Dando exemplos aqui. Então você cobra por hora, mas depende da complexidade.